E agora vamos falar da vacina nasal, tá? Que eu sempre falei aqui, né, que seria uma das formas da gente caminhar para o fim da pandemia. Por quê? A Júlia comentou aqui hoje que vacinas nasais estimulam a imunidade de mucosa. O que é a imunidade de mucosa, pessoal? É a imunidade em... O que é uma mucosa, né? São as partes moles do nosso corpo, né? Então você tem ali na região do ânus, você tem ali na região da boca, a parte interna da boca, a garganta, o nariz, né? A mucosa dos olhos aqui, né? Nas pálpebras, embaixo das pálpebras, tudo isso é mucosa, são as partes moles, tá? E essas partes moles, elas não recebem, por exemplo, uma vascularização como quando você toma uma vacina no músculo, aquilo vai produzir uma imunidade sistêmica, uma imunidade que vai ficar circulando pelo sangue, ok? São anticorpos, células imunes que estão ali vasculhando pelo sangue e vasculhando todas as regiões do corpo. Porém, para chegar na mucosa, que é uma parte mais superficial, você não tem tanta vascularização, tanto caminho de células do sistema imune, que estão sistêmicas, caminhando para as mucosas. Então, todas as vacinas que a gente tomou para a Covid até agora, elas produziram essa imunidade sistêmica que está circulando no sangue, mas não tem uma imunidade capaz de atuar no vírus entrando na mucosa. Que a gente sabe que o vírus, o coronavírus, né, ele entra pelo nariz ou pela boca e ele vai infectar primeiro as células superficiais aqui da região da garganta e do fundo do nariz. Então, essas células, elas não têm defesa alguma contra o vírus, por enquanto. A defesa que elas têm é apenas uma imunidade residual, uma imunidade que a gente chama de imunidade inata, que está ali. São vários fatores, sistema complemento, células do sistema imune da imunidade inata, né? Que vão fazer uma primeira defesa, que vão comer qualquer coisa que infectar ali. Ela viu um antígeno estranho, uma substância estranha, ela vai comer, ou então vai estimular a produção de toxinas, entre aspas, não é toxina, de mediadores inflamatórios que vão acabar estimulando a resposta imune e destruindo aquele invasor. No caso de uma vacina de mucosa, a vantagem de uma vacina de mucosa é que ela vai atuar na região onde o vírus entra, ou né, a bactéria, o vírus, onde ele entra. Então, uma vacina nasal, uma vacina de spray, não é que ela é apenas boa porque não precisa de tomar uma injeção, é porque ela vai estimular essa imunidade de mucosa. Então, na mucosa, existem células que estão ali residentes, células do sistema imune, que elas não costumam viajar muito pelo sangue, elas ficam residentes ali, adormecidas. No momento que entra o antígeno estranho, elas acordam e produzem anticorpos diferentes dos anticorpos que normalmente são produzidos em uma resposta sistêmica. Na resposta sistêmica, a gente tem anticorpos do tipo IgM, IgG, pouco anticorpo IgA, tá? Que é um anticorpo que normalmente está em mucosas. Esse pouco anticorpo IgA, ele no caso das mucosas é extremamente importante para barrar o vírus. Então as células residentes nas mucosas, elas vão produzir, em teoria, esse IgA, e aí na hora que o vírus entrar, você vai ter uma resposta rápida que ele vai infectar algumas células ali, mas ele não vai conseguir adentrar o corpo. Então, qual que é a grande diferença, resumindo tudo que eu falei, qual que é a grande diferença entre uma vacina atual e uma vacina nasal? É que a vacina atual permite que o vírus entre, se replique, e na hora que ele consegue atingir partes mais profundas, que ele já está em grande quantidade no corpo, aí que ela vai atuar para que você não fique grave. A vacina de mucosa, a vacina nasal, que é a mesma coisa, no caso, a vacina nasal é um tipo de vacina de mucosa, ela vai produzir imunidade na porta de entrada. E isso vai impedir com que se tenha infecção, consequentemente transmissão, doença grave, etc. Então, sim, vacinas nasais serão a solução da pandemia em algum momento, tá? E são tecnologias muito recentes. Você tem vacinas, por exemplo, a vacina contra pólio, a vacina do Zé Gotinha, ela é uma vacina de mucosa porque ela vai atuar ali no intestino. Você toma na boca ali, né? Ela vai descer pelo esôfago, vai cair no estômago, vai chegar no intestino e ali ela vai estimular a imunidade, diferente da vacina de injeção. Então ela vai impedir com que o vírus da polio infecte o intestino, que é a porta de entrada dele. No caso de uma vacina nasal, a gente está dando ela pelo nariz porque é onde o vírus entra. Já existe vacina contra influenza nasal, só não tem no Brasil, ou pelo menos eu acho que não tem no Brasil. Posso estar errado com relação à rede privada, mas na rede pública com certeza não tem. E aí surgiram essas notícias aí, né, pessoal? E é bem interessante porque toda vez que eu vejo notícias como essa, que envolvem empresas farmacêuticas, que envolvem toda uma questão,
de corrida pelas vacinas, eu me lembro do meu professor de patentes no mestrado falando assim: todo desenvolvimento tecnológico envolve uma questão técnica, uma questão jurídica e uma questão comercial, que a gente não pode deixar de lado. Então, não dá para a gente pensar só no técnico quando a gente está falando de algo que pode gerar lucro, que pode trazer retornos financeiros para uma empresa que está por trás. Então, pensando nisso tudo, isso vai fazer sentido com relação à vacina da Índia, tá? Mas vamos lá. A China, então, aprovou a primeira vacina nasal contra a Covid-19. Eu estava acompanhando, eu sabia que a CanSino estava desenvolvendo, tem alguns trabalhos da OMS destacando que havia desenvolvimento de mais de 10 vacinas nasais, porém foi uma grande surpresa, porque eu não estava esperando que a CanSino fosse a primeira. Eu esperava que a Bharat Biotech, que é a empresa indiana, ela liberasse a vacina antes, porque ela já tinha finalizado a fase 3, já tinha mostrado que haviam dados satisfatórios e que a gente só estava esperando o artigo, né? E aí a China, do nada, liberou e aprovou essa vacina da CanSino. A vacina não utiliza agulha, é de fácil armazenamento e é administrada pelo nariz através de um spray de aerossol. Ok? Saiu dia 5/9. E aí eu falei, caramba, legal, bacana, vamos dar uma olhada. E aí, pouco tempo depois, a Índia aprovou. Acho que foi no dia seguinte, tá? No dia seguinte, a Índia aprova o uso emergencial de vacina nasal contra a Covid-19. Pode ter sido simplesmente uma coincidência, mas tudo indica que parece que foi uma corrida pelas vacinas, tá bom? Existe um fator comercial muito importante envolvendo a Bharat Biotech de ser pioneira nesse sentido, tá? Então, vamos com muita calma, vamos analisar aqui. Então, tem um artigo que eu deixei, um artigo de notícias e opinião aí da Nature, do dia 7 de setembro, na descrição, se vocês quiserem ler. China e Índia aprovam vacinas nasais, elas vão mudar o jogo? Tá? Então, os cientistas esperam que a imunização entregue pelo nariz ou pela boca vai prevenir até os casos leves e a transmissão também. Tá? E aí a Bharat Biotech, quando foi ontem, aliás, 7 de setembro, ela publicou o seu press release. Então, diferente da China, que tem um preprint, tá? Tem um artigo publicado, não publicado, tem um artigo disponibilizado numa rede de acesso público falando da vacina, a Bharat Biotech não publicou artigo nem nada. Ela simplesmente soltou um press release que eu senti como se fosse um press release vamos dizer assim, para que as pessoas se lembrem deles, falando da vacina deles, tá? E aí o legal é que a vacina chinesa, ela foi aprovada na China como reforço. Ela se mostrou superior ao reforço com Coronavac, que é a vacina tradicional que está sendo aplicada na China, tá? Já na Bharat Biotech, a vacina nasal, ela foi aprovada como calendário primário, ou seja, para ser a vacina de 2 doses, né? Aquela vacina que, para quem nunca tomou uma vacina, ela possa ser usada. A Júlia até comentou, hoje é muito difícil você não ver uma pessoa vacinada no mundo. Porém, existem pessoas e o estudo da Bharat Biotech me parece mais robusto do ponto de vista de resultado do que o estudo chinês que focou ali no reforço. Porque esse estudo, quando você pega pessoas que não foram vacinadas ou imunizadas antes e testa, você tem um perfil de resposta mais isolado de como que a vacina age. E diferente do caso da China, que você tem ali toda uma interferência das primeiras doses, né? Então você não sabe exatamente qual que é o efeito da vacina. Mas isso não importa muito, o resultado que importa, né? E no caso da vacina chinesa, eu trouxe aqui, pessoal, uma coisa que vocês têm que sempre fazer, e é por isso que eu tenho sempre que colocar aqui, calma, tá? Primeira coisa, a Bharat Biotech, ela fala que teve bons resultados no press release, não traz quais são esses resultados definidos, não traz números, então estamos aguardando o estudo, porém uma coisa me preocupou. Ela fala que um dos objetivos do estudo da Bharat Biotech era avaliar a resposta de IgA, aquela resposta de imunidade de mucosa. E ela coloca todo o resultado positivo sobre essas respostas tomando 2 doses, a resposta sistêmica produziu anticorpos neutralizantes no corpo, porém na hora de falar da IgA, ela simplesmente cita, ela não fala os resultados. Vocês podem ler o press release, vocês vão sentir isso também. Ela não colocou os resultados da resposta IgA. E aí eu fico pensando assim, será que os resultados não foram bons? Ou será que eles não terminaram ainda? Então é uma dúvida que ainda está em aberto. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar, eu perguntaria para a Bharat Biotech. Onde estão os resultados?
Então não dá para falar que a gente resolveu o problema ainda, tá? E esse trabalho aqui, essa parte que eu peguei do trabalho, ela é do trabalho da vacina chinesa da CanSino, que eu falo sempre, antes de ler o estudo, pessoal, só vê o título, o que ele está falando, se for algo revolucionário, é ainda mais importante que vocês tenham essa noção, tá? De que você tem que procurar as limitações do estudo. Porque normalmente, quando o estudo é bom, ele traz limitações. Esse estudo aqui parece que trouxe bastante limitações. E é controverso falar isso, né? Quando o estudo é bom, traz limitações. Um estudo bom, ele reconhece as deficiências. Um estudo ruim, ele mascara as deficiências. Então, esse estudo aqui deixou bem claro, esse estudo da vacina da CanSino deixou bem claro as limitações. Então, procurem as palavras several limitations, tá? E aqui a importância do inglês também. Isso aqui você só vai conseguir se você souber inglês, né? Então, a aula de inglês no Cambly aqui embaixo, QR Code para quem chegou atrasado. Bom, primeiramente, os dados de imunidade celular e de mucosa não foram fornecidos, então calma. O estudo mostrou bons resultados como reforço, mostrou resultados de anticorpos neutralizantes e tudo, tá bom? Mas não mostrou resultado de mucosa da vacina chinesa. Secondly, ou seja, em segundo lugar, a eficácia vacinal, a efetividade contra as variantes originais e da Omicron não foram apresentadas. Então é um estudo que mostrou que a vacina nasal tem imunogenicidade e é segura. O que é isso? É que ela produz anticorpos, que ela estimula a resposta imune e ela é segura, mas a gente não sabe qual é a eficácia. Não existe ainda. Não foi feito o estudo comparando um grupo placebo com um grupo vacinado. Esse é um próximo passo da pesquisa, tá? Tanto para a vacina chinesa quanto para a vacina Bharat Biotech. Terceiro, nós fizemos a análise somente para a Omicron original, para os anticorpos neutralizantes. Nós não temos resultados, eles colocam aqui da BA4 e BA5, e eles falam que elas são mais infectantes e potencialmente escapam dos anticorpos elicitados pela vacinação contra BA1 ou BA2. Então, concluindo, isso merece mais atenção em pesquisas futuras. Finalmente, os fatores influenciando a persistência de anticorpos não foram analisados. Então, o que é isso? O que isso nos mostra? Esse estudo da vacina nasal é um estudo preliminar. Estamos diante do primeiro estudo de uma vacina nasal contra a Covid e é isso, acabou. Não temos como dizer que ela vai ser aplicada, que ela é eficaz, que ela é segura, na verdade que ela é segura a gente tem como, mas que ela vai substituir as outras vacinas e que essa imunidade é duradoura. A gente não sabe nem se produz essa imunidade de mucosa que nós tanto falamos, tá bom? Então, concluindo, ela é mais imunogênica que 3 doses de Coronavac. É isso que temos. Foi isso que esse estudo mostrou.